Eu quero começar orando pela minha vida, porque não é fácil a gente estar aqui em cima, não é fácil a gente subir aqui, porque Deus tem falado que esse lugar aqui é um altar para Ele. E tudo que acontecer aqui vai estender para você, porque aqui é bênção do Senhor. Então creia nisso. Abra o seu coração, abra os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais. O Senhor está nesse lugar. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Sim, Pai, começando agradecendo, porque o que seria de mim se não fosse o Senhor? E eis-me aqui, Pai, como eu sempre tenho falado. Eu quero, Senhor, te pedir, em nome de Jesus, pelas misericórdias do Senhor, que o Senhor possa estar, Deus, me usando, Senhor. Tu sabes o que foi lido, o que foi estudado, o que foi orado, o que foi intercedido nesses dias. E eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Mas também, Senhor, eu quero te pedir pelo teu povo. Deus, que eles possam estar com o coração aberto. Deus, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou então você consegue ver através da TV, 2 Samuel, capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim, todos... E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? Tem versões que pode falar assim, que ele faça bondade ou graça por amor de Jonatas. Versículo 1. 2 Samuel, capítulo 9. Ok, pronto. Eu vou contar um pouco do contexto, porque Davi fez essa pergunta ao reinado dele. Havia uma promessa feita de Davi a Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho do rei Saul. E o melhor amigo de Davi era Jonatas. Isso se encontra lá em 1 Samuel 20, do 14 a 17. Depois você pode ler em casa se você quiser. E o rei Saul vivia perseguindo Davi. Todas as vezes, quem livrava Davi era o seu amigo Jonatas. E Jonatas conhecia os traumas do pai. E Jonatas tinha um filho por nome Mefibosete. E a história desse menino, que é a história que eu vou contar, foi marcada por muitas tragédias, frustrações, sofrimento. Mesmo ele tendo nascido em berço de ouro, mesmo sendo príncipe de Israel, mas aos 5 anos de idade, a sua vida mudou completamente. Completamente. Numa batalha contra os filisteus, ele perdeu o seu avô, o rei Saul, e perdeu o seu pai. A notícia chega ao palácio. Quando essa notícia chega ao palácio, a ama de Jonatas, de Mefibosete, desesperada, pegou o menino e correu. Nessa correria toda, ela deixa cair a criança do braço. E quando ele cai, ele quebra os 2 pés. Aí começa a história de Mefibosete. E porque
essa mulher se desesperou dessa forma? Porque ela sabia, esse é o contexto da história, porque ela sabia que uma dinastia, quando entrava, a outra toda poderia ser morta. O rei que entrava para uma nova dinastia poderia matar todos do outro reinado. Por quê? Porque não poderia haver, para não haver essa disputa de reinado. Por isso que ela, sabendo disso, tentou fugir, levando a criança. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Ou felizmente, né? Mefibosete quebra os 2 pés. Voltando para o texto, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Por isso que Davi fez essa pergunta. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Ziba foi servo de Saul. E o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei, estou no verso 2, és tu, Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ziba, que era servo de Saul, que ainda estava no reinado, agora com Davi, falou um pouco, não sei se vocês perceberam na palavra, parece que ele falou um pouco assim, meio que com desprezo, porque não citou nem o nome de Mefibosete. Ele nem cita o nome de Mefibosete. E aí, ele diz assim, existe um lá em Lodebar. Amados, esse lugar Lodebar era dito como lugar dos esquecidos, dos abandonados, dos que passavam tragédias, e todos iam para lá, e todos que sofriam, e chegava em Lodebar, até tinha em Lodebar as pessoas que eram leprosas. Também chegava a Lodebar, lugar de fugitivo, um lugar onde as pessoas talvez não quisessem ficar, mas era o único lugar que tinha para ir com o seu problema, com o seu sofrimento, com aquilo que as pessoas não aceitavam lá fora. Mefibosete parou em que lugar? Em Lodebar. Foi parar na casa de Maqui. E detalhe aqui, mesmo esse lugar sendo dessa forma esquecido, abandonado, desprezado, havia uma casa de um homem que aceitava as pessoas. Era uma casa de abrigo. Lodebar era um lugar que não tinha nada, mas tinha a casa de Maqui. E também, certa feita, Maqui também ajudou a Davi a cuidar de algo muito importante. Tem aqui no contexto da história. Mas Mefibosete, mesmo sendo príncipe, chegando à casa de Maqui, ele foi cuidado, ele foi amado. A casa de Maqui não fazia acepção de pessoas. A casa de Maqui, por ser um abrigo, amava mais as pessoas do que ao dinheiro. Onde será a casa de Maqui hoje? Eu estava meditando sobre essa palavra e eu disse, Senhor, a casa de Maqui é a igreja. A igreja que não faz acepção de pessoas. É a igreja que quando você chega, você é amado, não é, Rafa? Você é cuidado, você é trazido para perto. É a igreja. Mas também pode ser que lugar? Sua casa, amados, a minha casa. Não Lodebar, mas a tua e a minha casa. Pode ser essa casa de aconchego, Laís. Pode ser essa casa onde você receba pessoas e cuide.
Pode ser essa casa, Cris. Entende isso? Pode ser essa casa. A casa de Maqui pode ser a minha e a sua casa. Uma casa de abrigo, uma casa onde as pessoas vão encontrar guarida, uma casa onde as pessoas vão encontrar a palavra certa, para um caminho certo. Assim deve ser a minha e a sua casa. Não despreze isso. No verso 5, eu gosto muito de acompanhar a palavra, tá bem? Eu sei que cada pregador tem a sua maneira, não é? Então, eu gosto muito de acompanhar a palavra, né, amor? No verso 5, então mandou o rei Davi e trouxe a casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo... Não. No verso 5, quando diz isso, eu imagino, amados, Mefibosete ouvindo na cidade um barulho de cavalaria chegando. O que será que esse menino está pensando? O que será que esse jovem está pensando? Esse exército do rei, será que é para mim? Aí eu acho que o rei prefere me matar pessoalmente do que me matar aqui na frente de todos. E o exército chega à casa de Maqui para buscar realmente Mefibosete. E o leva até o rei. Mas fale comigo, você pode repetir um dia. Fale com convicção, um dia. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, verso 6, filho de Saul, a Davi, e prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi, Mefibosete. O rei chama pelo nome, viu? Não foi Ziba, não, porque Ziba nem citou o nome, mas o rei chamou pelo nome, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse a Davi, olha, amados, Davi adotou um comportamento que na época era totalmente contrário à sua decisão. Davi queria honrar a promessa que ele tinha feito a Jonatas lá atrás. Davi fez uma promessa. Pode ter passado o tempo que for, pode ter Mefibosete pode ter crescido como cresceu, mas um dia, o rei mandou chamar Mefibosete. Um dia Davi lembrou de Mefibosete. Lembrou da promessa. Eu quero que você grave bem essa frase que o Senhor me passou. A aliança tem poder em Deus através de Jesus. Davi tinha uma aliança com Jonatas. E ele cumpriu essa aliança. Passou o tempo, mas chegou o tempo e ele cumpriu essa aliança. E disse Davi, que palavra, amados. Há um menino que com 5 anos, num dia só perdeu tudo. Perdeu o avô, perdeu o pai, perdeu a família, perdeu os 2 pés. Num dia só. Mas um dia só, nesse mesmo dia, Davi diz assim para ele, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão, a minha mesa. Olha, querido, o nosso pai é maravilhoso. O nosso pai, ele não tem outro além do que ele. O que mais Deus pode fazer por mim e por você? Se já deu o seu filho. Então se inclinou e disse,
Quem é teu servo? Verso 8. Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Tenha cuidado com a visão que você tem de si mesmo. Na visão de Mefibosete, ele não passava de um cão morto. Mas na visão do rei, Mefibosete era filho. Na visão dele próprio, ele não passava de um cão morto. Cuidado naquilo que você tem pensado, no que você tem olhado para si e tem dito quem você é. Obrigada, Rafa. Cuidado nisso. Nós precisamos ter uma identidade. Mefibosete só precisava ter uma identidade, só um empurrãozinho, mas Mefibosete até tinha. Você vai ver no término da história, mas é porque às vezes a gente esquece que a gente é filho. E filho senta à mesa para comer com o rei. Davi honra Mefibosete ao falar as palavras que foi dita a partir do verso 7. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra dos teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para a mesa. Mas Mefibosete, e Davi frisa isso, a Ziba, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Amados, eu fico pensando, não foi fácil para Ziba ouvir isso. Ziba, eu penso, a palavra que não diz, mas eu penso que Ziba já tinha a sua parte, Ziba já era, talvez, chefe ou dono de alguma coisa, e chega, de repente, um menino que estava lá em Lodebar, que parece que estava desaparecido, que parece que não existia, e chega, e Davi diz isso. Não parece algo como que ele quer tirar tudo de mim agora que ele apareceu depois de tanto tempo? 11. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, e Davi repete: disse o rei: comerá a minha mesa como os filhos do rei. Amados, quando Davi mandou chamar Mefibosete, ele não chamou Mefibosete para ser curado de algo, não. Ou até mesmo ser curado das suas pernas, não. Ele chamou Mefibosete para ele ser aceito. Diga assim para você: eu sou aceito por Deus. Eu sou aceito por Deus. Sabe, amados, quando a gente fala a palavra como um escudo para nós mesmos, a gente precisa falar ao tom até que possamos ouvir de uma maneira forte para nós mesmos. Falar como que aberto o coração, extravasando: eu sou aceito por Deus. Escute isso. Não fale da boca para fora. Escute: eu sou aceito por Deus. Fale com convicção, assim como eu estou vendo essas montanhas. Quando você diz isso, você abre um caminho, você abre uma porta para que Deus diga: ele é meu filho. É meu filho amado. É meu filho que eu tanto amo. É meu filho. Quem tem certeza do chamado de Deus não tem medo de perder o lugar e ainda honra pessoas. Eu e meu marido não temos medo de perder isso aqui. Sabe por quê? Porque foi Deus que nos colocou nesse lugar. Se levantar alguém que quer esse lugar, amém, tome. Nosso coração está no reino, amados. Nosso coração não está só em Portugal, não. Nosso coração está na Espanha, está na Europa toda. Então isso aqui não vai ser disputa para a gente, não. Pastor, o que é que a senhora está dizendo?
Eu estou dizendo porque certa feita, dentro desse contexto, Ziba levantou uma calúnia contra Mefibosete. Se você quiser ver a história, está toda a história na 1ª e 2ª Samuel. E quando Ziba levantou a calúnia contra Mefibosete, Davi ficou em dúvida. Davi ficou em dúvida. Aí chegou para Mefibosete e disse assim: o que foi que tu fizeste? Ele disse: meu senhor, eu não sei porque eu estou mudando a história, eu estou lembrando disso agora, porque faz parte de toda a leitura que eu fiz. E ele disse: meu senhor, eu sempre estive aqui cuidando do que é teu. E ele disse: tá bem. Então vou fazer o seguinte, vamos dividir aí tudo que eu passei para você. Fica uma parte para Ziba e uma parte para você. Aí ele disse: meu senhor, eu sei de onde eu vim. Lodebar passou por mim. Eu morei em Lodebar, mas eu não sou de Lodebar. Pegue tudo, meu senhor, e dê para Ziba. Isso não faz parte de mim, não está no meu coração. Por isso que eu disse essa frase. Não é o lugar, amados. Não é o lugar. Quem quiser, fique. Mas nós somos do reino. Nosso reino é para expandir. Nosso reino não é só aqui. A visão de reino que a gente tem não é só aqui. Deus sabe nosso coração. Quando Deus nos enviou para cá e fez todo aquele culto, toda aquela coisa, eu disse: Senhor, o negócio vai ser forte. Eu nem imaginava. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa. E vou repetir essa frase: quem tem certeza do chamado de Deus não tem medo de perder o lugar. Só saímos de um lugar, eu e você, quando Deus quer. Quando Deus quer. Não se preocupe não, amados. Pode se levantar quem quiser. Deus está com você? Deus está com você? Deus está com você? Porque se tiver, pode se levantar quem quiser. Eu não tenho medo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Não é a voz do homem que vai me fazer parar. Não. É o Senhor na minha vida que vai me fazer continuar. Sabe, irmãos, eu imagino a cena, Mefibosete chegando à mesa do rei. Todo mundo olhando para Mefibosete. Meu Deus, lá na mesa já estavam os filhos de Davi, uma parte do exército, porque Davi só botava liderança na sua mesa, né? E aí chega Mefibosete, devagar, por causa da sua necessidade. Rafael, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Mefibosete senta à mesa, ele se iguala, meu querido. Ninguém vê o defeito de Mefibosete. Sabe por quê? Ele está embaixo da mesa e ninguém vê, não. Só quem sabe o que Mefibosete tem e passa é Deus. Quando ele senta à mesa, ele é igual aos filhos. Ele é igual a todos que estão ali. Não se vê defeito, queridos, quando sentamos à mesa do rei. Não vemos o defeito. Mefibosete não era lembrado mais como derrotado na mesa do rei. Ele era olhado como filho. Ele era olhado como filho. Ele já estava à mesa do rei. E outra coisa, só em ele ter saído de Lodebar, já imaginou? Só em ele ter saído de Lodebar, já foi muito. Quanto mais ser aceito pelo rei e sentar à mesa do rei. Isso não tem preço. Você consegue
imaginar isso? Isso não tem preço. Deus é fantástico. Mefibosete pode ter perdido tudo aos 5 anos de idade. Cresceu longe de tudo, da sua família, tudo que a família havia conquistado. Mas, morando em Lodebar, ele não perdeu a identidade de filho. Quando Davi lembra da aliança, e quando manda buscar, ali começou uma nova história para Mefibosete. Um novo caminho. Mefibosete ganha reconhecimento, gratidão, lealdade. Mefibosete começa uma nova história quando Davi manda chamar. E o verso 12 diz assim: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Deus é tão lindo, amados, que Deus não deixou o filho de Mefibosete passar o que ele passou. Vocês conseguem imaginar que a geração de Mefibosete foi agraciada? O filho foi agraciado pelo pai, porque ele não passou pelo que o pai passou, de ter fugido, de ter se isolado, de ter sido abandonado. Não. Deus quis que Mefibosete continuasse o legado do pai. O legado do pai. E iria continuar através do seu filho. Eu louvo a Deus, amados, que às vezes a gente vem para a igreja e espera, não é? Eita, hoje Deus vai falar e a palavra vai... Eu só digo uma coisa, querido, você pode passar por essa porta da maneira que você chegou, se você quiser. Se você quiser, você pode passar. Mas Deus não quer que você passe da mesma maneira que você chegou. Por isso que no início eu falei assim, abra os ouvidos espirituais, abra o seu coração, que Deus vai falar com você. Porque, amados, eu não acredito que Deus falou a semana inteira, o mês inteiro, o tempo inteiro, comigo não ia falar com você. Eu não acredito nisso. Alguma coisa deve ficar no seu coração. Alguma coisa deve enraizar. Você deve inculcar alguma coisa da palavra na sua mente. E da palavra, sim, você deve deixar descer para o coração. Da palavra de Deus. Não de qualquer outra coisa. Deixe descer para o coração. Deus é maravilhoso. E o Espírito Santo é aquele que convence a mim e a você. Por que estamos aqui? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. E medite nesse momento. Mesmo você tendo passado, e eu não sei como você está, se você passou por Lodebar, ou se você está em Lodebar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não saia daqui convicto de que você é filho. Você é amado do Pai. Não importa o defeito que você tenha. Não importa os defeitos que você tem. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você.
Ele vai se levantar a seu favor. Ele não vai deixar você continuar em Lodebar. Lembre-se, um dia, e você falou um dia, Deus lembrou a Davi da promessa que ele fez a Jonatas. Por isso que no momento certo, ele mandou chamar Mefibosete para sentar à mesa do rei. Para sentar à mesa do rei. Olha, amados, pode abrir seu olho. Como meu esposo sempre diz aqui, nós somos os piores. Mas deixa eu lhe dizer, eu amo essa casa. Eu amo fazer o que Deus nos enviou a fazer. Já deu vontade de correr. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quando eu venho na rua, como essa semana aconteceu, e uma irmã aqui da igreja me parou e disse, e fez assim, ó. E eu disse, sim, amada, eu estava com tanto trabalho aqui, esperando uma jovem para começar um discipulado. E eu disse, meu Deus, olhei assim para o relógio do celular, eu disse, talvez não dê tempo. Mas eu disse, vale mais eu ficar um instantezinho com ela, ouvindo o que ela tem para falar. Nem que eu fique em silêncio, nem que eu não tenha nada para dizer. E eu parei a ouvir e ela disse, eu não sei o que é que eu tenho, pastor, eu não estou bem, eu não sei o que é que eu faço, e isso e aquilo. E eu disse, amada, vamos orar, né? Vamos buscar o Senhor, porque é a única solução. É a única coisa que podemos fazer, é orar. E eu a ouvi até o fim, as horas se passando. E Deus é tão bom, amados. Deus é tão bom que deu tempo para tudo. Parece que o Senhor diminui o tempo para que a gente possa ser usado para o outro. Eu quero que você tenha certeza, primeiro, que você é filho. E depois eu quero que você tenha certeza, como diz os mandamentos. Se você se ama, você vai ajudar o outro. Ainda que você esteja apressado, ajude. Dê a sua mão. Olha, irmãos, eu vi um vídeo essa semana e várias vezes eu estou vendo esse vídeo. Ele é impactante para mim. Um pastor fala assim, olha, a pior frase que nós vamos ouvir, uma das piores frases que nós vamos ouvir, se é que vamos ouvir, né? Não vos conheço. Não vos conheço. Amados, é tempo de buscar. É tempo de renunciar. Vocês acham também que é fácil para nós? Não é. Mas vamos permanecer firmes. Firmes. Deus é fiel.